Você já teve a sensação de estar andando em círculos dentro de um deserto que parece não ter fim? Já sentiu que quanto mais ora, mais o silêncio responde? Que quanto mais você tenta fazer o certo, mais a vida te esconde, te esquece, te deixa de lado? Talvez você esteja em uma fase onde tudo o que você enxerga são falhas do passado, portas fechadas e uma estrada que parece não levar a lugar nenhum. E o pior, tudo isso acontecendo justo depois de você ter acreditado que Deus tinha algo grande para a sua vida. Como lidar com essa contradição? Como continuar acreditando quando tudo grita que já é tarde demais? E se eu te dissesse que é exatamente nesse lugar, nesse cenário de cansaço e frustração, que Deus costuma fazer os seus maiores chamados? Que o deserto que te dá medo hoje pode ser o lugar onde Ele vai falar com você de um jeito que você nunca imaginou ouvir? Hoje, eu quero que você conheça mais do que uma história famosa. Eu quero te levar para dentro da jornada de um homem que conheceu o fundo do poço, que foi da glória ao anonimato, que perdeu tudo e mesmo assim foi escolhido por Deus para libertar uma nação inteira. A história de Moisés é uma resposta para todos que já erraram e acham que o chamado de Deus foi cancelado. Ele era para ser príncipe, mas virou fugitivo. Ele carregava uma promessa, mas acabou cuidando de ovelhas no meio do deserto, esquecido, desacreditado, envelhecendo com a sensação de que seu tempo já havia passado. Mas o tempo de Deus não segue os ponteiros da culpa ou do fracasso. E foi justamente ali, quando Moisés já não esperava mais nada, que o fogo apareceu em uma sarça. Um fogo que ardia sem consumir. Um fogo que carregava uma voz. Moisés, Moisés. Essa voz continua ecoando e hoje pode estar chamando o teu nome, porque o mesmo Deus que visitou Moisés no silêncio do deserto ainda visita corações cansados, ainda chama os que estão escondidos, ainda acende propósitos em terras secas, ainda transforma pastores de ovelhas em líderes de multidões. Esse vídeo não é só uma narrativa, ele pode ser o encontro entre o seu deserto e o chamado de Deus. Fica comigo até o final, porque cada detalhe da história de Moisés vai conversar com a sua vida de forma profunda. E talvez, assim como aconteceu com ele, o que você considera seu fim seja apenas o solo, onde Deus vai começar algo novo. E se essa palavra já está tocando algo dentro de você, escreve aqui nos comentários: eu ainda estou no deserto, mas Deus está comigo. Isso não é só uma frase, é um ato profético. E se o seu coração sentiu isso, curta este vídeo e se inscreva no canal. Não apenas para apoiar esse trabalho, mas para que essa mensagem encontre outros que, como você, estão tentando ouvir a voz de Deus no meio do silêncio. Porque hoje pode ser o dia em que a sarça começa a queimar também na sua história. Quando o teu erro te faz fugir, mas Deus ainda te segue. Moisés cresceu em palácios, cercado de ouro, sabedoria egípcia e privilégios que muitos sonhariam ter. Mas dentro dele existia um conflito. Ele sabia que não era dali, sabia que seu povo sofria, sabia que sua origem era hebraica, marcada pela escravidão. E então, um dia, esse conflito explodiu. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, ele não suportou. Reagiu com violência, matou o agressor e tentou esconder o corpo. O erro foi descoberto, a máscara caiu, o príncipe virou criminoso e Moisés fugiu para o deserto. Fugiu com medo, com vergonha, com raiva de si mesmo. Fugiu não apenas da justiça do Egito, mas do próprio reflexo. Fugiu da ideia de que Deus ainda poderia fazer algo com a sua vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Um erro, uma atitude impensada, uma falha, e de repente achamos que tudo acabou, que o chamado de Deus foi cancelado, que somos indignos demais. Moisés passou 40 anos no anonimato.
4 décadas onde ninguém falava sobre ele, onde a única coisa que ele liderava era um rebanho que nem era seu. Mas o que parece esquecimento para os homens é preparação nas mãos de Deus. Porque Deus não trabalha com o rótulo do erro, mas com o propósito da redenção. O mesmo Moisés, que foi rejeitado por seu povo por tentar ajudar, seria mais tarde aquele que os conduziria para fora da escravidão. O mesmo homem que tentou esconder um corpo na areia seria o escolhido para dividir o Mar Vermelho com um cajado. Deus não cancelou Moisés. Ele apenas o escondeu por um tempo, para lapidar sua alma e ensiná-lo a depender mais dele do que do meu próprio ímpeto. Se você está nessa fase de fuga, se sente como quem não merece mais ser usado, lembra de uma coisa: o erro que você cometeu não é maior do que o plano que Deus escreveu para você. Moisés matou um homem e ainda assim foi chamado. E você? O que te impede de crer que Deus ainda vai te usar? Se o deserto chegou, não pense que é o fim. Pode ser só o início de uma nova caminhada, uma que começa quando você para de fugir e começa a ouvir. Quando Deus fala onde ninguém mais chama o seu nome, Moisés não esperava mais nada. A vida no deserto se tornara rotina. Os dias eram todos iguais: sol, poeira, ovelhas e silêncio. Um silêncio que grita para quem já teve sonhos. Um silêncio que parece zombar da memória do passado, quando ele andava entre colunas de mármore e era chamado de filho da filha de Faraó. Agora, ele era só mais um pastor anônimo em Midian. Ninguém perguntava sobre ele. Ninguém se importava. E talvez ele mesmo já tivesse parado de perguntar por Deus, mas Deus nunca parou de olhar para ele. Foi nesse deserto que a sarça pegou fogo. Foi nesse anonimato que a voz de Deus quebrou o silêncio. Moisés, Moisés. Deus ainda sabia o nome dele. Deus ainda o chamava mesmo quando ele achava que já era tarde demais. A sarça ardia, mas não se consumia, assim como o chamado de Deus que, mesmo adormecido, ainda queimava dentro de Moisés. Às vezes, a gente pensa que Deus vai nos esquecer porque o tempo passou demais, porque o erro pesou demais, ou porque nos enterramos na rotina. Mas é exatamente nesse lugar esquecido por todos que Deus acende uma sarça para mostrar: eu ainda estou aqui e você ainda é meu. Moisés respondeu: eis-me aqui. Trêmulo, surpreso, sem entender. E Deus disse: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Aquele chão empoeirado agora era altar. Aquela terra seca agora era terreno de revelação. E aquele homem quebrado agora seria voz de libertação. O Deus que chamou Moisés não o escolheu por merecimento, mas por propósito. Ele sabia do passado de Moisés e mesmo assim o chamou. Porque Deus não precisa que você tenha um currículo perfeito. Ele precisa apenas que você esteja disposto a ouvir. Você sente que Deus se calou, que sua vida está parada como o deserto? Talvez hoje seja o dia em que a sarça vai acender diante de você, não com fogo literal, mas com um chamado dentro da sua alma. Algo que arde, que insiste, que ressurge, mesmo depois de tanto tempo. E a única coisa que você precisa dizer é: eis-me aqui, mesmo se estiver tremendo, mesmo se estiver duvidando. Porque quando você se apresenta a Deus com sinceridade, Ele te mostra que o lugar onde você está nunca foi o fim. É só o início do plano que Ele sempre teve para você. Quando o passado nos paralisa, mas Deus nos empurra para o futuro, Moisés ouviu o chamado, mas sua alma não se levantou com facilidade. O eis-me aqui saiu da boca, mas o coração ainda estava cheio de feridas antigas. A voz de Deus era clara, mas o eco do passado também gritava. Quem sou eu para ir até Faraó? Perguntou Moisés, não por humildade, mas por medo.
O Egito não era apenas um lugar geográfico, era o cenário da vergonha, da fuga, da culpa. Voltar significava encarar tudo o que ele tentou esquecer. E quantas vezes Deus nos chama para um propósito, mas antes ele precisa que a gente encare o que tentamos enterrar. Deus, porém, não respondeu com um currículo celestial, nem com uma fórmula mágica. Ele respondeu com presença: eu serei contigo. E essa foi a promessa mais poderosa que alguém poderia receber. Moisés achava que precisava ser forte, eloquente, preparado, mas Deus queria apenas que ele fosse obediente, porque quando o medo nos paralisa, Deus nos movimenta com uma verdade: você não vai sozinho. Cada passo que Moisés daria em direção ao Egito seria acompanhado pela presença do Deus que nunca falha. Mas Moisés continuou resistindo. Apontou sua limitação de fala, sua falta de habilidade, sua insegurança. E Deus o ouviu. Deus não desprezou sua dor, mas também não permitiu que ela fosse desculpa eterna. Porque há uma hora em que a dor precisa dar lugar à missão. Deus providenciou ajuda. Arão, seu irmão, seria a boca quando ele não conseguisse falar. Mas o plano não mudaria. O propósito era dele, a missão tinha o nome dele. E mesmo com todos os medos, Moisés seria o libertador que Deus havia preparado desde o começo. Quantas vezes você se esconde atrás das próprias limitações? Quantas vezes você ora, mas secretamente espera que Deus escolha outra pessoa? O medo de Moisés é o medo de todos nós. O medo de falhar, de ser rejeitado, de reviver dores antigas. Mas Deus não nos chama porque somos os melhores. Ele nos chama porque sabe o que pode fazer através de nós. O Egito do seu passado pode até te assustar, mas a promessa de Deus é maior do que qualquer trauma. E hoje ele te diz o mesmo que disse a Moisés: vai, porque eu estarei contigo. Quando a obediência encontra resistência, mas a promessa permanece firme, Moisés chegou ao Egito não como fugitivo, mas como enviado. Depois de tantos anos longe, ele voltou carregando mais do que um cajado. Voltou com uma palavra divina. Deixa ir o meu povo, disse ele a Faraó. Mas o coração do rei do Egito não se curvou. Ao contrário, se enrijeceu como pedra. E nesse instante, Moisés talvez tenha sentido o peso da decepção. Ele obedeceu, falou, enfrentou, mas nada mudou. Quantas vezes obedecemos a Deus esperando que tudo se transforme de imediato e nos frustramos quando as portas continuam fechadas? O coração endurecido de Faraó não foi sinal de falha, mas parte da jornada. Deus havia dito que isso aconteceria, porque nem toda obediência gera resposta rápida. Algumas produzem resistência. E é aí que muitos desistem. Acham que Deus não está agindo, que a fé não funciona, que a promessa foi um engano. Mas Moisés aprendeu algo profundo. A demora de Faraó era o palco para a glória de Deus. O não do inimigo era apenas o início de uma sequência de milagres que o mundo jamais esqueceria. Cada recusa era uma oportunidade para Deus revelar sua autoridade. O povo sofreu ainda mais. O trabalho foi duplicado, os castigos aumentaram. E Moisés, diante daquele caos, clamou: por que fizeste mal a este povo? Ele estava confuso, como qualquer ser humano estaria. E Deus respondeu com firmeza e ternura: agora verás o que hei de fazer. Porque Deus nunca perde o controle. Ele apenas está construindo o cenário certo para o milagre certo. Quando o mundo parece piorar mesmo após sua obediência, saiba, isso não é o fim. É o começo de uma libertação mais poderosa do que você imaginava. A fé que se limita aos resultados imediatos é frágil. Mas a fé que permanece, mesmo diante da resistência, é a que move o sobrenatural. Moisés seguiu, mesmo sem entender tudo. E é isso que Deus espera de você, que continue.
porque há corações que só se dobram quando o céu intervém com força. E enquanto você vê portas fechadas, Deus está preparando a chave da libertação. Não recue diante da resistência. Deus ainda está falando, ainda está agindo. E a vitória não será apenas sua, será um testemunho para todos que duvidaram. Quando o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária, com cada recusa de Faraó, Moisés via algo impressionante acontecer. O poder de Deus sendo manifestado de formas que jamais poderiam ser compreendidas por um homem. O Egito, a maior potência do mundo na época, foi abalado pelas pragas enviadas por Deus. Cada praga, uma demonstração de que não há nada que se compare ao poder do Senhor. Faraó acreditava que tinha o controle, que sua autoridade era absoluta, mas Deus o estava mostrando que a verdadeira autoridade está nos céus. Primeiro, o Nilo se transformou em sangue. Depois, rãs, piolhos, moscas, doenças sobre o gado, feridas nos corpos dos egípcios, chuvas de pedras e, por fim, a morte dos primogênitos. A cada praga, Faraó resistia mais, e o povo de Israel, embora em dor, via o poder de Deus crescendo. Eles começaram a entender que havia algo maior em jogo do que apenas a liberdade física. A liberdade espiritual estava sendo forjada. As pragas não eram apenas castigos, mas um aviso a todo o Egito. Deus está no controle. É fácil olhar para esses eventos e pensar que Deus estava apenas punindo o povo egípcio. Mas o que Deus estava fazendo não era só um ato de juízo. Ele estava, na verdade, revelando seu caráter, sua justiça, mas também sua misericórdia. Quando Faraó se recusava a ouvir, Deus oferecia mais uma chance. A cada praga, havia uma oportunidade para ele se arrepender. Mas como em muitos momentos da vida, ele se endureceu ainda mais. Você já se sentiu como Faraó? Talvez não de forma literal, mas com resistência dentro de você. Talvez Deus tenha mandado sinais claros, talvez tenha mostrado o caminho e você ainda assim resistiu, achando que poderia controlar tudo. Mas aqui está a chave. Deus, em sua paciência, não desiste de você. Ele permite que as dificuldades venham, não para te destruir, mas para te ensinar, para te fazer entender que Ele é maior que qualquer obstáculo, maior que qualquer impasse. E mesmo que você, por um tempo, feche os olhos para a sua ação, a hora chega, Deus vai fazer o que ninguém mais pode fazer. Cada praga que atingiu o Egito foi também uma preparação para um ato grandioso. O coração endurecido de Faraó só fez com que Deus se manifestasse com mais poder. Não há resistência que consiga parar os planos de Deus. Mesmo quando as circunstâncias parecem insuperáveis, lembre-se, o poder de Deus é infinito e Ele sempre tem a última palavra. O poder da redenção e da obediência à noite da Páscoa foi um marco não apenas para o povo de Israel, mas para toda a história da humanidade. Após o endurecimento do coração de Faraó e as pragas que devastaram o Egito, Deus revelou um plano de libertação que teria um impacto profundo e duradouro. No meio de tanto sofrimento, Ele instruiu Moisés a organizar a celebração da Páscoa, um ato simbólico e poderoso. O povo de Israel deveria sacrificar um cordeiro sem defeito e marcar suas portas com o sangue desse cordeiro, para que, quando o anjo da morte passasse pela terra, ele passasse por cima das casas que tinham o sinal do sangue. O povo de Israel estava prestes a ser libertado de sua escravidão, mas a chave para a liberdade estava em algo simples, mas profundo: a obediência a Deus. Esse momento foi uma expressão da graça de Deus, que poupou os israelitas da morte e lhes ofereceu uma chance de nova vida. Ao seguir a ordem divina e aplicar o sangue do cordeiro, o povo de Israel demonstrou sua confiança e obediência a Deus. E como sempre, Deus honrou essa obediência.
O anjo da morte passou sobre as casas marcadas, e enquanto o Egito sofria com a perda dos primogênitos, o povo de Israel foi poupado. Essa noite não foi apenas uma noite de salvação, foi uma noite de transformação. O Senhor estava dizendo ao seu povo: a libertação está ao seu alcance, mas depende da sua disposição para confiar em mim. No entanto, o sacrifício do Cordeiro não foi apenas um meio de evitar a morte. Ele apontava para algo muito maior, algo que ainda estava por vir. O sangue do Cordeiro de Páscoa prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que também seria sacrificado para que todos nós pudéssemos ter vida e liberdade. Essa libertação no Antigo Testamento apontava para a verdadeira libertação, que seria conquistada através da morte e ressurreição de Cristo. Mas, além disso, a Páscoa nos ensina sobre a importância de reconhecer a nossa necessidade de redenção. O povo de Israel teve que aplicar o sangue do Cordeiro nas suas portas, fazendo um ato de fé e confiança em Deus. Da mesma forma, nós, como cristãos, precisamos reconhecer que somos necessitados da salvação e, com fé, aceitar o sacrifício de Jesus em nosso lugar. A libertação de Israel não foi apenas um evento histórico. Foi uma lição para todos nós sobre como Deus traz a verdadeira liberdade, não apenas da escravidão física, mas da escravidão do pecado. Em momentos de aflição, precisamos lembrar dessa obediência. Às vezes, as respostas de Deus não são tão claras ou imediatas como gostaríamos. Mas quando seguimos os caminhos de Deus com fé e confiança, Ele sempre cumpre suas promessas. A Páscoa, para os israelitas, foi o início de sua libertação. Para nós, ela é o lembrete contínuo de que Jesus, o Cordeiro perfeito, deu sua vida para que pudéssemos viver em verdadeira liberdade. Fé em ação e o poder de Deus para realizar o impossível. A libertação de Israel não se deu apenas pela noite da Páscoa, mas também por meio de um momento de grande desafio e fé. Após a 10ª praga, Faraó finalmente cedeu e permitiu que os israelitas saíssem do Egito, mas logo se arrependeu. Ele reuniu seu exército e foi atrás de Israel, determinado a trazê-los de volta à escravidão. O povo de Deus, por sua vez, estava diante de uma situação aparentemente sem saída. Eles estavam encurralados entre o exército de Faraó e o Mar Vermelho. Não havia mais caminho a seguir, e a morte parecia iminente. O pânico se espalhou entre os israelitas, que começaram a questionar a liderança de Moisés e a presença de Deus em sua jornada. Mas foi justamente nesse momento de total desesperança que Deus os surpreendeu com seu poder. Moisés, com confiança, instruiu o povo a não temer e a observar a salvação de Deus, que estava prestes a se manifestar de uma maneira milagrosa. Então, Deus ordenou a Moisés que levantasse sua vara sobre o mar. Quando ele o fez, algo inimaginável aconteceu. As águas do Mar Vermelho se separaram, formando um caminho seco no fundo do mar. O povo de Israel passou a pé enxuto, caminhando por entre as enormes paredes de água que se erguiam de ambos os lados. Quando Faraó e seu exército tentaram seguir, as águas retornaram e destruíram o exército egípcio. Este momento não foi apenas um milagre impressionante. Ele nos ensina uma lição de fé e obediência. Quando Deus ordena algo, Ele também abre o caminho, mesmo quando tudo parece impossível. O Mar Vermelho era um obstáculo físico impossível de ser superado, mas para Deus, nada é impossível. Através da fé e da obediência, o povo de Israel foi guiado de maneira milagrosa por um caminho que jamais poderiam ter imaginado. Deus não apenas os libertou da escravidão, mas também os conduziu por um caminho de vitória, protegendo-os das ameaças que surgiram em seu caminho. E assim é conosco em nossa jornada de fé.
Muitas vezes nos deparamos com situações que parecem impossíveis de superar. Obstáculos em nossa vida, sejam pessoais, emocionais, espirituais ou materiais, podem parecer intransponíveis. Mas, como o povo de Israel, devemos lembrar que Deus tem o poder de abrir caminhos onde não existem. Quando confiamos plenamente nele e obedecemos à sua direção, ele nos guia através do impossível. O Mar Vermelho, que parecia ser o fim, tornou-se o começo de um novo capítulo na vida dos israelitas. E assim também pode ser em nossas vidas quando escolhemos confiar em Deus. O milagre do Mar Vermelho é um lembrete poderoso de que não importa quão grande seja a adversidade, Deus sempre tem um plano e uma maneira de nos conduzir para além das dificuldades. Quando parece que não há saída, Deus, em sua fidelidade, nos mostra que Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Assim como Ele abriu o Mar Vermelho para Israel, Ele também abrirá o caminho para nós, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Como confiar nas promessas de Deus, mesmo diante das dificuldades, após a libertação do Egito e a travessia milagrosa. Do Mar Vermelho, o povo de Israel foi conduzido para o deserto. Um novo capítulo se abria para a nação escolhida. Mas, ao contrário do que muitos esperavam, o deserto não foi um lugar de conforto. Pelo contrário, tornou-se um local de testes, de provações e de desafios. O deserto simbolizava a transição entre a escravidão do Egito e a Terra Prometida. Um espaço onde o povo deveria aprender a depender completamente de Deus. Logo após a travessia do Mar Vermelho, o povo de Israel começou a enfrentar dificuldades. A escassez de água, a falta de alimentos e a dureza das condições do deserto despertaram em muitos o desejo de retornar ao Egito, onde ao menos tinham comida e conforto. Mas Deus não havia libertado o seu povo para deixá-los perecer no deserto. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, Ele estava presente, guiando-os, provendo-os e reafirmando suas promessas. Em uma das situações mais marcantes, o povo reclamou da falta de comida, e Deus, mais uma vez, mostrou sua fidelidade. Ele fez chover maná do céu, um alimento desconhecido, mas suficiente para sustentar os israelitas durante toda a jornada. Todos os dias o maná aparecia, e os israelitas deveriam confiar em Deus para suprir suas necessidades diárias. Mas, além disso, o deserto era um lugar de aprendizado espiritual. Deus estava forjando o caráter do povo, ensinando-lhes a confiar em sua provisão diária e a seguir a sua direção. O deserto, que inicialmente parecia ser um castigo, se tornou um campo de treinamento espiritual. Em meio à adversidade, Deus revelava sua presença de maneira poderosa. Mesmo quando o povo reclamava ou duvidava, Deus continuava a guiá-los com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, demonstrando que, apesar das circunstâncias, Ele nunca os deixaria. A promessa da terra prometida ainda estava de pé, e cada passo que o povo dava no deserto os aproximava mais dessa realidade. O deserto não era o fim, mas um meio para um fim maior. A jornada pelo deserto foi, na verdade, um tempo de preparo para a conquista da promessa de Deus. E muitas vezes, em nossas próprias vidas, passamos por períodos de deserto, momentos de luta, de escassez, de solidão. Mas assim como Deus fez com os israelitas, Ele também está conosco, nos ensinando a confiar em suas promessas, a depender dEle para nossas necessidades diárias e a manter nossa fé viva, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. O deserto é um lugar onde aprendemos a perseverar, a confiar em Deus e a saber que Ele cumpre suas promessas, mesmo quando o caminho parece árduo. Às vezes, os tempos difíceis não são um sinal de que Deus nos abandonou, mas sim uma oportunidade para Ele moldar nosso caráter e fortalecer nossa fé.
O deserto, portanto, não é um fim, mas uma parte essencial da jornada que nos prepara para as bênçãos que Deus tem para nós. Como a confiança em Deus nos conduz a um novo propósito. Ao longo da jornada de Moisés e do povo de Israel, vemos uma verdade profunda se desenrolar. Deus não abandona o seu povo. Em cada etapa difícil, em cada momento de fragilidade, Ele estava ali, guiando, protegendo, providenciando. Quando o povo estava cansado, reclamando e duvidando, Deus ainda estava no controle, mantendo a promessa de que um dia eles alcançariam a terra que fluía leite e mel. Você já passou por um momento de deserto na sua vida? Já se sentiu como se estivesse perdido, sem direção, cansado de esperar pela promessa de Deus? Eu quero te dizer hoje que o deserto não é o fim da história. É apenas uma parte do processo de transformação que Deus está realizando em sua vida. A jornada de Moisés e dos israelitas nos ensina que mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis, devemos continuar confiando em Deus. O deserto pode ser um lugar de provação, mas também é onde Deus faz o milagre da nossa transformação. Cada dificuldade que você enfrenta não é um obstáculo permanente, mas uma oportunidade para você crescer em fé, aprender a confiar em Deus e ver sua fidelidade de maneira mais clara. Deus nunca prometeu que a vida seria fácil, mas Ele prometeu estar conosco em cada passo, sustentando-nos com sua graça. Assim como Moisés teve que aprender a confiar em Deus durante cada etapa da jornada, você também pode aprender a depender dele em seus próprios momentos difíceis. O deserto não é um sinal de que Deus se esqueceu de você, mas sim uma chance para você se aproximar mais de sua presença, confiar em sua provisão e fortalecer a sua fé. Agora te convido a refletir. O que o deserto tem te ensinado? O que você pode aprender de Deus enquanto espera pelas suas promessas? Deus está pronto para renovar sua fé e te conduzir por novos caminhos. Ele nunca falhou com Moisés e ele não falhará com você. Comente aqui embaixo. Eu confio nas promessas de Deus. Se você acredita que, mesmo em meio ao deserto, a mão dele te guia e te fortalece. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não deixe de receber mais mensagens que vão te encorajar a continuar sua jornada de fé. Deus tem mais para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que o deserto não é o fim da história, mas o começo de um novo propósito. Feche seus olhos por um momento. Respire profundamente. Sinta a paz de Deus sobre sua vida. Lembre-se de que Ele não te abandonou. Ele está com você, guiando você até o último passo da sua jornada. Agora vá em paz e continue confiando no Deus que nunca falha.